a leitura e a discussão, primeira votação do projeto de lei número 68, que estima a receita e fixa a despesa do município de Brusque para o exercício financeiro de 2020. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gerson Luiz Morella. Eu gostaria de pedir que não fosse lido o projeto de lei, que já é de conhecimento de todos os vereadores, e passasse a ler só o parecer e as emendas modificativas. Está em discussão a proposição do nobre vereador Gerson Luiz Morella para que se faça a leitura da emenda modificativa de autoria do Executivo e o parecer ao projeto de lei orçamentária. Como ninguém queira discutir, aprovado. Então, passamos à leitura da emenda modificativa. Emenda ao projeto de lei ordinária número 68, de 1º de outubro de 2019, que estima a receita fixa a despesa do município de Brusque para o exercício 2020. Ficam alterados os vínculos de recursos conforme segue: 01370-100 para 014-30-001, 013-702-00 para 143-0002, de 01370-300 para 014-30-003, 013-704-00 para 143-0004, 013-705-00 para 143-0005, 0137-06-000 para 0143-0006, 013-70-700 para 014-30-007, 013-76-100 para 0144-0001, 013-76-100 para 014-40-0001, 00000 para 017-60-001 e 00000 para 017-60-002. Justificativa. A presente emenda visa adequar o orçamento de 2020 conforme orientações constantes nos comunicados oficiais do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que tratam de alterações da destinação da receita pública aplicável a partir do exercício 2020, modificando vínculos de recursos referente à merenda escolar, transporte escolar e vínculos das receitas oriundas de emendas parlamentares. Por tal razão, encaminhamos a presente emenda esperando o acolhimento por parte desta Casa Legislativa. Prefeitura Municipal de Brusque, 16 de outubro de 2019. Jonas Carpag, prefeito de Brusque. Está em discussão a emenda modificativa. Em primeira discussão. Em primeira votação, a emenda modificativa. Em votação, a emenda modificativa. Aprovado por unanimidade dos presentes a emenda modificativa oriunda do Executivo. Passaremos a ler o parecer. Número 164, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira.
considerando do projeto de lei e da emenda 1 modificativa de origem executiva em análise. Quanto à legalidade, trata-se de procedimento legislativo que compreende o orçamento fiscal e da Seguridade Social, em obediência aos princípios constitucionais do processo orçamentário, das normas gerais de direito financeiro, definidas pela Lei Federal 4320 de 64 e da gestão fiscal responsável, exigidas pela Lei Complementar 101/00, que atende a todos os quesitos de legalidade e constitucionalidade. Quanto ao mérito, este atende e observa o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, com valores previstos e fixados, considerando a situação macroeconômica do país e com projeções levando em conta a previsão inflacionária e o possível incremento do movimento econômico do município. Entretanto, com a finalidade de corrigir erros técnicos, embasada no parágrafo 1º do artigo 124 do Regimento Interno, torna-se necessária as seguintes emendas. Emenda 2, aditiva. Fica adicionada ao projeto de lei número 68 de 2019, uma nova seção 12, composta por um novo artigo 16, com a seguinte redação. Seção 12, da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque. Artigo 16, o orçamento da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque para o exercício financeiro de 2020 estima recursos financeiros que serão transferidos pela Prefeitura Municipal por meio de transferências financeiras da ordem de R$360 mil e fixa despesa em R$360 mil. Parágrafo 1º. A receita da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque será realizada mediante a transferência financeira advinda da Prefeitura Municipal. A despesa da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação econômica, conforme os valores totais a seguir. Despesas correntes. Despesas de capital, despesas correntes, 360 mil. Despesas de capital zero, total, R$360 mil. A numeração da anterior seção 12, do projeto de lei 68 de 2019 e da articulação subsequente ao artigo 16, deverá ser adequada à técnica legislativa, conforme estabelece o artigo 10 da Lei Complementar Federal número 95 de 1998. Da forma mencionada, esta comissão opina favoravelmente a aprovação do projeto de lei orçamentário e da emenda número 1 modificativa, desde que acompanhado da emenda 2 aditiva constante deste relatório. É o parecer. 8 de novembro de 2019. Leonardo Schmitz, presidente da comissão. Gerson Luiz Morales, membro. Sebastião Alessandro Isfe de Lima, membro. E Leonardo Schmitz, presidente e relator. Está em discussão o parecer com as respectivas emendas. Com a palavra o vereador Marcos Deichmann. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só gostaria de me colocar aqui a respeito. Nós falamos tanto aqui na tribuna, né, nessas últimas semanas, falamos hoje novamente a respeito dos investimentos no esporte. E hoje, né, vendo a situação aqui, a gente vê um comparativo, né, de ano após ano,
Então, de 2017 para 2018, foram investidos mais 81 mil na Secretaria. De 2018 a 2019, além desses 81, mais 791 mil reais foram destinados para a Secretaria de Esporte. De 2019 para 2020, né, além desses já citados, mais 170 mil. Então, o investimento vem aumentando gradativamente. Só que eu gostaria, né, de tantas, não digo reclamações, mas reivindicações desta casa e da população, né, e principalmente dos desportistas. Será que não teria como aumentar um pouco mais essa renda para o Fundo Municipal de Esporte? Nós vemos aqui que, né, a saúde, a educação está sendo investido mais, a educação está sendo investido mais. O que me chamou também a atenção aqui foi, mais uma vez, o Fundo Municipal de Assistência Social aqui, que 2017 para 2018 foi uma diferença de 1.257.000, 18 para 19, além desses, foram mais 860 mil, e agora de 19 para 2020, mais 2.133.195. Ainda com essas situações todas ocorrendo. Então, apesar de estar sendo investido, né, eu acho que nós temos que pedir, vou solicitar, eu não vou ser contra, mas chamar a atenção do Executivo para essa questão do esporte, já que estamos debatendo, trouxemos esse assunto algumas vezes aqui na Câmara, né, foi solicitado até pela própria Secretaria que a gente pudesse intervir nessa situação. Então, se foi investido ali 37% de 2018 para 2019, e agora 6% acima, será que não dá para aumentar um pouquinho mais? Em 1 milhão? Não sei como é que está, né, mas solicitar então para que possa dar esse respaldo a todos esses atletas, esses desportistas, essas associações que fazem esse trabalho com o esporte na cidade. Então fica aqui o meu pedido, eu acho que dos demais vereadores também, essa recomendação então para que faça esse olhar. O vereador Queca também, na lei orçamentária também, ele solicitou esse aumento, né, na época. Eu acho que é mais uma vez a hora da gente poder fazer essa reivindicação, pedir, né, apelar para que o Poder Executivo, então, olhem com bons olhos esse pedido e possa, então, investir e colocar um pouquinho mais. O Executivo tem como fazer uma emenda, tem como fazer esse aditivo. Então, fica aqui o pedido deste vereador. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Primeira discussão, com a palavra o vereador Paulo Rodrigo Sestrem. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, a quem nos acompanha na galeria da casa, quem nos acompanha também pelos meios de comunicação. Eu quero ir na mesma linha, presidente, do vereador Marcos, o que o vereador Queca já falou em outras vezes. Compactuo 100% na questão do investimento no esporte. E quando a gente fala em esporte, né, temos vários esportistas aqui, alguns foram profissionais, outros do dia a dia, enfim, nós temos uma situação na nossa cidade, e foi falado aqui anteriormente também, tantos nomes conhecidos, eu não vou nem me arriscar a citar algum esportista aqui, mas esse investimento que a gente solicita é um investimento realmente lá na base educacional, pois temos aqui médicos, né? Lembrei agora, vi aqui o Dr. Celso e o Dr. Lima, que o esporte, ele é a prevenção na área da saúde e na área da educação. Quando a gente fala em educação, saúde e obras, que são as três gargalos e dificuldades de uma administração pública, vereador Léo, a gente não pode esquecer que o investimento no esporte vai trazer benefícios nessas áreas também, principalmente em saúde e educação. Hoje, a educação em nossa cidade, a gente sabe que várias instituições, eu vou citar algumas que vêm conversar com nós, muitas vezes, né? É a natação, é o ciclismo, é o handebol e outras tantas, né? Jiu-jitsu, karatê, enfim. Eles sobrevivem de rifas, de auxílios. Claro que nós não vamos aqui pedir um aumento, como foi falado, e vai resolver o problema.
Foi muito bem lembrado pelo vereador Marcos, que vem tendo um pouquinho mais, mas a gente ainda solicita mais, até porque a própria lei foi dita aqui que é 2%, estava sendo investido 0,6%. Então, a ideia é que tenha essa solicitação. Nós fizemos uma audiência pública aqui em 2018, muito produtiva, vários vereadores participaram, e a gente viu a dificuldade das entidades de Brusque, vieram aqui não só reclamar, vieram aqui mostrar também tudo que eles conseguiram vencer e representar Brusque, mesmo nas dificuldades. Então, Brusque hoje, né, com mais de 130 mil habitantes, tem uma base esportiva muito forte. E não estamos falando somente no esporte de rendimento, esporte profissional. Temos aí o Brusque com várias conquistas, mas estamos falando do esporte na base educacional, lá na escola. Vou conceder a parte ao vereador Marcos. Obrigado, vereador Paulinho. Só para corrigir, eu coloquei mesmo a situação aí dos 0,56% naquela oportunidade, mas depois verificando a lei, realmente os 2% é sobre a arrecadação tributária, não é sobre o orçamento geral. Naquele momento estávamos avaliando o orçamento geral, por isso que era 0,56%. Hoje, então, a prefeitura, no caso o executivo, ele da tributação, do que é arrecada ali na tributação, ele já investe mais de 3%. Então, a mais do que o deveria, né? Então, só para deixar colocado aqui, tá? Obrigado, mano. Obrigado, vereador Marcos, pela correção. Obrigado. Então, para finalizar, né, a fala é justamente isso. Independentemente do valor, que a gente possa estar investindo um pouco mais ainda, o executivo, na questão do esporte. Hoje, a nossa cidade, ela necessita investimento na área esportiva. Lá na base, nós tivemos desde 2017 solicitando, inclusive aqui, por exemplo, uma escolinha, vamos supor, de futsal, que era uma coisa simples, numa arena que nós temos desse tamanho, e hoje nós temos já esse tempo todo, nem isso nós conseguimos. E automaticamente, não precisa nem falar aqui que essas crianças, esses jovens e adolescentes, fora, né, do ambiente escolar, tendo essa prática esportiva, né, não sobra espaço para outras armadilhas que nós temos aí na nossa cidade. Então, deixar também registrado essa fala aqui, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Gerson Luiz Morello. Senhor presidente, eu vou na mesma linha, né? Só para complementar. Então, o investimento da Secretaria de Turismo, 7 milhões. A Secretaria de Assistência Social, mais de 11 milhões. Aí, Secretaria de Esportes é 3 milhões. Então, isso tudo para custeio, para manutenção da arena, que imagina o monstro que é a arena lá, manutenção, salários, tudo isso envolve. Então, realmente é muito pouco. A gente vê em relação a outras cidades do Porto de Brusque, que é tudo em questão de 8 milhões, 9, 10, 11, que investe muito mais no esporte. E, principalmente, eu falo, né, o Paulinho também falou, mas que eu volto a cobrar é o investimento no esporte de base e esporte educacional. Não adianta se ter 3 milhões e se gastar 2 milhões, 1 milhão, sei lá, em esporte de rendimento, trazer gente de fora. Ainda está acontecendo, felizmente, mas eu acho que está faltando realmente investir no esporte escolar e no esporte de base. Futsal, futebol. Futebol, até a gente tem bastante escolinha, tem o Carlos Guenot, tem o Santos Dumont, mas que também recebe pouco incentivo. Para viajar, eles disputam algumas copas aí em Santa Catarina. Eu vejo a dificuldade, eles vêm pedir para a gente ajudar, e tem o Paysandu, tem várias escolinhas no futebol, mas nas outras modalidades. Então, eu acho que deveria, já foi falado isso também, mas eu não vejo isso. Eu falei do Fórum dos Esportes, mas, infelizmente, tinha pouca gente, os próprios professores não participaram, os técnicos, bem poucos. Uma pena que um evento desse... Então, eu peço aqui mais uma vez que seja revisto esses orçamentos aí e que repasse um pouquinho mais para o esporte. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer com as respectivas emendas, dentro do parecer.
Não está ainda em discussão o projeto de lei. Nós estamos discutindo o parecer com a emenda. Aí tem vereador que já está se adiantando discutindo o projeto. Está sendo discutido, em primeira discussão, o parecer com a emenda. Continua em discussão o parecer com a emenda. Em votação, o parecer com as emendas. Como ninguém mais quer discutir, está em votação o parecer da comissão com as respectivas emendas. Está aprovado o parecer por unanimidade dos presentes. Agora vai ser discutido o projeto de lei orçamentária, já incluso as emendas que já foram aprovadas. Está em discussão o projeto de lei número 68, que é a lei que estima a receita e despesas para 2020. Com a palavra o vereador Dr. Lima. Senhores vereadores, vereadora, pessoas da comunidade e imprensa. Eu estava olhando, também tem aqueles demonstrativos que o Marcos tinha ali, e eu estava vendo aqui embaixo, tem assistência social para 2020, ela está com uma previsão de despesas em 11 milhões e 300. No ano passado foram 9 milhões, e a diferença de 2019 para a estimativa do que vai ser colocado para 2020 é mais 2 milhões, além dos 9 já gastos no ano de 2019. Se nós fôssemos ver a importância que o estímulo e o investimento no esporte, em todos os setores, com a quantidade de pessoas que estão de forma voluntária fazendo excelentes trabalhos que não são divulgados, se nós fizéssemos um estudo profundo e correto com relação a uma redistribuição desses orçamentos, com certeza nós conseguiríamos estimular com que esse trabalho fosse mais profundo, tivesse uma penetração muito maior na nossa sociedade, com resultados quase que imediatos, tanto do ponto de vista na educação quanto na saúde. Nós temos que começar a atacar os nossos problemas na origem deles, nas causas. Nós estamos atacando só os efeitos. A gente está deixando vir a febre, nós estamos querendo colocar... Nós temos que atacar a doença. Ela está lá na base, e a base disso é tanto a educação da parte intelectual, quanto o desenvolvimento da educação através do esporte. Os dois, em conjunto, eles promovem a saúde, e a promoção da saúde vai começar a sobrar. Nós vimos aqui, quando o Marcos perguntou, foi o Marcos que perguntou, aonde seria pago o prejuízo da FENARECO, nós dissemos, temos 2 milhões na pasta, mas nós temos pasta faltando verba. Então, se está sobrando para pagar um prejuízo, nós temos que remanejar isso para um outro setor. Então, eu diria que hoje, se nós soubermos fazer uma redistribuição, com certeza vai sobrar em outras pastas. Que hoje a gente está investindo em algumas coisas que é quase como você enxugar gelo. Se nós começarmos a fazer essa redistribuição da forma adequada, nós vamos começar a ter menos gastos em alguns setores, e principalmente no setor da saúde. Obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei orçamentária. Com a palavra o doutor Celso Emídio. Senhor presidente, vereadores, vereadora Ana, nossos amigos que nos acompanham no plenário da Casa, eu estive dando uma olhada no orçamento, que é a peça mais importante do ponto de vista da capacidade do município se manter de forma saudável, né, equilibrando a receita com a despesa. E me chamou a atenção alguns aspectos. O primeiro aspecto que me chamou muita atenção é com relação ao Instituto de Previdência de Brusque.
Despesa estimada para o ano que vem em torno de 60 milhões. E a receita, com as transferências devidas, em torno de 50 milhões. Quer dizer, o tribunal vem fazendo alertas constantes com relação à previdência pública dos servidores públicos municipais. Então, é mais uma peça para realmente a gente antenar e estar tentando manter, né, a saúde financeira do IBPREV. A gente sabe que tem uma boa reserva, mas caminhando como está a despesa, nós poderíamos ter surpresas lá na frente, né? Não é fato desprezível que muitos estados e municípios estão com um problema muito sério relacionado à Previdência. Outro dado assim que é importante a gente analisar, ou pelo menos de forma superficial tocar aqui, é com relação à despesa com o funcionalismo. Se a projeção do orçamento é em torno de 550 milhões, a despesa chega a mais ou menos a 270 milhões, quer dizer, 50% é o gasto que nós temos com o pessoal. As receitas de impostos, né, taxas, estimam mais ou menos em torno de 130, 140 milhões, o ISS e tudo. E despesas de capital, e as transferências são em torno de 300 e poucos milhões. Então, a capacidade de investimento do município, na realidade, fica muito afogada. Se a gente olhar bem o orçamento, praticamente não temos essa capacidade de investimento. O ano será para realmente manter a coisa funcionando. E, às vezes, aqui a gente vê alguns colegas que criticam, de certa forma, até com razão, né, o município, mas a gestão orçamentária é fundamental. Nós vimos que o governo pegou a folha quase em 54% e foi ajustando hoje em torno de 50%, 49%, como está no orçamento. Acho que é um orçamento bastante sustentado, não contém nenhum tipo de arrobo, de iniciativa, vamos dizer, audaciosa ou perigosa. Eu aqui felicito e parabenizo o trabalho da comissão, e essa é a visão que eu tenho com relação à perspectiva orçamentária do ano que vem. Ou seja, um orçamento curto, pequeno, com dificuldade de investimento, vamos torcer para que o país cresça e melhore a arrecadação. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Dashman. Só para esclarecer, senhor presidente, que antes até na discussão da emenda modificativa, acabei falando um pouco do projeto, mas realmente para entender que poderia vir outra emenda também para o projeto para poder fazer o investimento. E também só para colocar aqui que não foi uma crítica, né, conforme colocou o doutor Celso, não falou na minha pessoa, mas eu estive aqui e eu fiz um apelo. Não estou criticando o governo, a gente já sabe que os investimentos nas pastas estão aumentando, né, a gente sabe que tem o crescimento, e eu só coloquei que um apelo diante de tudo aquilo que vem a esta casa, a nós vereadores, né, da possibilidade de poder investir um pouco mais, sendo que hoje não é suficiente, a gente sabe que todas as pastas estão atoladas, né, de contas e não dá conta devido ao orçamento, com certeza, mas então foi só um pedido e não uma crítica. E assim esperamos que, se possível, possa ser atendido. Senhor presidente, obrigado. Continua em discussão o projeto de lei já incorporado às emendas. Com a palavra o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a gente, quando vem um orçamento
né, todos os anos, o Dr. Celso tem razão quando fala que é uma peça muito importante, mesmo porque o vereador dá a posição dele, favorável ou contra, mas ele vai ficar, né, aquele ano todo fazendo a sua fiscalização, fazendo se realmente todos aqueles que foi comprometido está sendo investido. E realmente, não é aqui fazendo uma análise precipitada sobre a questão do aumento, né, do próprio investimento na assistência social, mas a gente já analisando, como já os vereadores que me antecederam, que realmente isso veio aumentando, já não acontece isso com a pasta do esporte, que é o que a gente está colocando aqui, sem dúvida nenhuma. Mesmo porque a questão do esporte na nossa cidade, aí entra a questão da saúde, entra a questão da educação, entra a questão da segurança pública, né? Mas, colocando aqui que a assistência social, ela dispara em várias secretarias que aqui se menciona no orçamento, né, 2020. Então, eu sei que sempre coloco, nas minhas falas, que ser um secretário municipal, ou até mesmo um vereador, vai muito além, né? Só não basta administrar aquilo que o município coloca, né, naquela secretaria de questão financeira. Mas também, vereador Lima, é a questão de algo a mais. O algo a mais é o quê? É aquela pessoa que tem aquele dinheiro e ela consegue fazer com aquele valor. E se ela tem aquele algo a mais, aquela vontade de fazer, aquela criatividade, o amor, né? Eu sei que muitos também têm isso, mas ele faz muito mais, né? E essa questão, eu coloco aqui a habitação, né? Que é uma ação que nunca se vimos nada a respeito disso no nosso município. Não se viu, nunca mais foi falado nada, sendo que tem várias, não sei se tem ainda, mas tem sempre vários projetos que pode ser incluído, né, a nível federal. Hoje aqui, 495 mil. Eu creio que aqui só é mesmo para custear alguns aluguel de algumas situações de indenização, enfim, e que eu acho que compete ao governo sim, mas existe até uma expectativa, se é que a assistência social tem esse montante para poder estar trabalhando, mas também a questão da habitação, que de certa forma caminha junto com a assistência social, né, no município. Com isso que foi colocado aqui, não existe nenhuma possibilidade, né, de nós termos esse ano, algum empreendimento, alguma ação do governo para aquelas pessoas que são cadastradas no município com essa ação. E a gente vai um pouco mais além também, porque esse momento, né, vai em cima daquele planejamento que a gente sempre coloca. E, senhores vereadores, nós vamos passar o 2020, eu sou meio adivinho, sabe, Queca? Nós vamos passar 2020 falando de questão do esporte, como Vossa Excelência muitas vezes colocou, e ainda, ou até graças, e que a gente coloca que o esporte de rendimento
né, que nem o Brusque, contagiou muito a questão esportiva no nosso município, né, que as pessoas vão, se afloram e dá uma contagia, né, como eu sempre coloco como desfile de Natal, né, que então a questão esportiva no nosso município, como nós estávamos aqui, vereador Lima, o Marcos também estava, quando aquela moça, o vereador Simas também participou, que elas nos cobrou a questão de ações no esporte, por ela ser árbitro, se eu não me engano, né? Então, tem que ser audacioso, vai ter que realmente ser audacioso em algumas pastas para poder recuperar lá na frente. E se cada vez ficar tirando, como já colocou o vereador Jean, nós vamos andar para trás. Porque se calcular o que Guabiruba, eu não tenho aqui o valor exato, mas eu estive olhando e agora não me fugiu. O que eles fazem a nível de crianças, de escola, esporte. Ele está se comparando com Brusque, vereador Marcos, já está chegando perto de Brusque, né? E o secretário nosso, o Olavo, eu sempre digo, é uma pessoa que atua no meio esportivo, entende, presidente? Então, é lógico que ele tem várias ideias, né? Mas que com essa situação aqui, vereador Lima, fica muito que complicado. Pela estrutura que Brusque criou, nós e o vereador Simas até estávamos comentando, a estrutura é grande, né? Estagnou, parou. Então, a expectativa, infelizmente, para isso que está aqui, para 2020, não é muito boa. Claro que nós temos que ser otimista, né? Pensar, eu toda a vida digo, não adianta tu torcer para o telhado cair na tua cabeça, não adianta, o telhado não é teu, mas se cair vai cair na tua cabeça. Tem que torcer para dar certo. Mas é complicado. E podia citar algumas diferenças aqui no orçamento aqui, mas eu destaco a questão esportiva, questão da habitação, que é explícito que não teve assim um engajamento até mesmo do poder público, assim, uma prioridade. Nós estamos falando aqui da cultura, quanto é que se dividir 2.400.000 por mês, por ano, quanto é que vai dar isso? E olha que nós temos questões culturais aqui no nosso município, de monte. E só a respeito também, muito que se falou aqui, eu quero só colocar também, antes de acabar o meu tempo, a questão do valor da folha, que estava em 54, há de se destacar que não houve as demissão quando o governo entrou, né? Então, por isso que ela deu aquele estouro. Então, eu acho que, só para a gente colocar aqui, que chegou a 54, por essa questão. E depois ela veio normalizando, porque teve todas as demissões, que não foi demitido, né, do governo anterior, que daí então, quando o governo do Dr. Jonas assumiu, teve que fazer as demissões. Então isso contou tudo como até 54%. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão projeto de lei que estima e fixa a receita para 2020. Com a palavra, o vereador, líder do governo, Alessandro Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou também um pouco na linha do que foi falado aqui, mas antes eu gostaria de tecer alguns comentários que são importantes. Nós estamos falando aqui de uma lei orçamentária e também nós temos que considerar a previsão de arrecadação por parte do município. A lei orçamentária desse ano, para o ano que vem, 2020, ela prevê aí um incremento de 10% em relação ao que foi aprovado para esse ano, né, de 504 para 553 milhões de reais. Porém, acho que todos aqui acompanham e além das audiências públicas, mas também o Tribunal de Contas, sempre que ele
toma suas medidas, ele verifica lá, alerta ao município por não ter alcançado a meta de arrecadação, ou seja, né, orçamentariamente, um determinado valor, porém, financeiramente não alcança o montante. E esses, desde que eu me recordo, de 2010 em diante, sempre a previsão orçamentária era maior do que efetivamente se arrecada. Então, o município tentou deixar aí uma previsão de realmente só de reajuste de inflação e de uma possível melhora econômica do país, para não criar mais uma expectativa de orçamento, e aí daqui a pouco você não ter o recurso, e aí não adianta nem ter a questão orçamentária. Mas é importante que a gente tenha isso em mente, né, e depois eu vou tratar de algumas questões pontuais. Concedo à parte, doutor Lima. Obrigado. Eu acredito que a maior manifestação e a preocupação do que eu ouvi aqui não é nem tanto com a expectativa da arrecadação, mas sim com o início, com que cada pasta vai começar o ano, vai começar com menos. Daí lá adiante, quando eu quiser fazer algum projeto, eu vou ter que solicitar um remanejamento de alguém. Como foi colocado, eu vou citar de novo aqui o exemplo que foi com relação ao prejuízo da FENARRECO. Nós temos 2 milhões agora em mês de novembro para cobrir os 350 que deu prejuízo. Se lá no começo do ano o esporte tivesse um remanejamento ou partido com valor maior, ele poderia ter projetado um trabalho para o ano de 2019 muito melhor do que a gente chegar com 2 milhões sobrando na pasta do turismo e que agora foi suspenso, por exemplo, no caso do exemplo da suspensão, e poderia se investir alguma coisa para se estimular pessoas a virem para o desfile de Natal. É nesse sentido. Entendi, perfeito. Em relação à questão específica do esporte, como eu falei um pouco antes ali, acho que na fala do vereador Marcos, né? Eu volto a falar, eu passei para o Tuta agora. Eu, quando fui superintendente da Fundação em 2013, eu tinha um orçamento de 8 milhões quase. Praticamente 8 milhões de reais. Claro que tinha a questão ali já prevista de aquisição da Vila Olímpica e tudo mais, mas um orçamento de quase 8 milhões. E se você jogar hoje 8 milhões para o esporte, você vai tirar obrigatoriamente ou de educação ou de saúde, né? Então tem que ter esse contraponto. Mas a forma que a gente verificou, e hoje de manhã, né, com o Marcel e o Olavo, é justamente isso. A necessidade de se fazer uma opção, nesse momento, para fins de investimento. A opção qual é? Investir na base ou investir no alto rendimento? E a ideia do projeto que vai se trazer para cá é de investir na base, ou seja, fazer com que os professores, esse bolsa técnico, ele realmente esteja cumprindo horários de trabalho com crianças, e não simplesmente pegando, por exemplo, vou dar um exemplo, pega 2 professores do judô, aí eles atendem aqui 1 hora por semana e vão com alguns atletas representar Brusque, Olesc, joguinhos. Vamos pegar a ginástica rítmica como exemplo. Os professores, eles trabalham todos os dias com crianças e ganham o mesmo valor de bolsa técnico. Ou seja, uns cumprem 30 horas semanais e ganham o mesmo valor daqueles que cumprem 4 horas semanais. Não está certo, né? Então, o investimento nessa questão do esporte da base, essa proposta com certeza vai... Por isso a gente vai tentar ainda, conversando com o Olavo essa semana, montar isso para, de repente, vir, para que a ideia é que em fevereiro do ano que vem já comece, né, nessa nova modalidade. Ou seja, já investindo mais, né, na base, com a contratação de técnicos para fazer o trabalho de escolinhas nos bairros e no ginásio do nosso município. E para finalizar, presidente, eu acho que, como eu falei agora há pouco, né, os números das leis orçamentárias do município durante o ano de 2017, 18 e 19, mas principalmente 17 e 18, inegavelmente, né, a administração do Dr. Jonas e do Ari, ela cumpriu com todas as suas obrigações em termos orçamentários e financeiros, né? Inclusive temos aqui as contas aprovadas,
né, todas elas, com o cumprimento das metas fiscais e da lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito à saúde e educação, e também, né, com a questão da folha de pagamento. É claro que houve a demissão posterior ao ex-prefeito Boca, que não fez as demissões, mas isso impactou no ano todo, e automaticamente se previu uma possibilidade, inclusive, de novas situações depois serem tratadas. Hoje, é uma coisa que nós temos que eu sempre falo que nós temos que pensar, e já falei várias vezes, né? Nós vimos aqui a despesa com pessoal, 200, o Dr. Celso falou, o Dr. Lima e eu vimos agora há pouco ali, né? Essas despesas com pessoal, 264 milhões previstos, né? É um valor considerável. E se o gestor não tiver a sua responsabilidade, com certeza o índice de folha ele vai sim ultrapassar, como já vimos em vários municípios, os 54%. Digo isso por quê? Porque todo ano nós temos o reajuste do salário, porém, boa parte dos servidores ele ainda tem o anuênio, e boa parte deles tem o seu avanço funcional. O avanço da letra A para B, da B para C, né? A cada 2 anos, a cada 3 anos, e isso tem que ter uma preocupação. Por quê? Porque tudo que sai daqui, né, é tirado de secretarias que poderia ser feito investimento. Então, acho que eu gostaria de deixar claro que é importante, né, a análise, e parabenizar a comissão por toda a análise feita, né, mas também registrar aqui, né, a responsabilidade com que o governo está trabalhando esse orçamento para o ano que vem, como também já trabalhou os 2 orçamentos de 2018, 2019 e 2017. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 68, que estima a receita e fixa despesa para 2020. Como ninguém mais queira discutir, está em votação o projeto de lei que fixa a receita e despesa para 2020. Aprovado por unanimidade, em primeira votação.